dia. Então ontem eu chegando da igreja, eu tava no meu apartamento e escutei da voz dessa carreça. Escutei a voz dela. Você puxou a faca pra ele. Eu acredito que seja falando do Francisco. Ou tá forjando, bobear vai forjar que eu falei, puxei a faca pro Lorenzo, pro, pra Lucimeire, pro marido dessa Lucimeire. Pode ser. Como é que forjam tudo desse jeito? Mas você acha? Puxou a faca. Estão querendo me matar. É dentro do meu apartamento, saindo para trabalho, chegando do trabalho, jogando lixo fora. Você acha que. Ah, puxou a faca pra ele. Não, deixa pra lá. Uma hora a gente pega ele. É mesmo, é. É um pretexto para poder justificar que tem tantas pessoas, uma se passando pela outra. Inclusive da família do Lucimir, quanto do Francisco. Entendeu? Que é três pessoas se passando. Três pessoas já se passaram pela mulher dele e essa pessoa, quando me sequestraram na garagem por mais de uma hora lá, não deixaram eu passar de noite, abriram a sacola e tudo, eu cheguei nessa, pensando que estava falando com a mulher desse Francisco, mas por que tá implicando comigo desse jeito? Tá fazendo muito, tá implicando demais, tá fazendo muito barulho. Aí ela falou, não é aqui não, a gente colocou borracha no banheiro lá, colocamos luvinha nos cachorrinhos para não fazer barulho. Então, essa pessoa estava concordando que estava se passando pela mulher do Francisco. Na verdade, tem uma que é mais fixa, não sei nem se é a mulher dele, porque tem uma que eu vejo que é mais fixa. Então eles estavam concordando. Então querem fingir que eu puxei a faca pra eles pra justificar que eu tô ameaçando todo mundo, pra justificar essa putaria de criancinhas se revezando aqui, nesse prédio, e ficarem se escondendo, que é muito grave também. E também pra poder fazer parecer que eu sou uma pessoa perigosa. Então, realmente, outra coisa, tem uma pessoa semelhante, quase que é o clone da Dona Vera, minha sogra, e tem outra pessoa que é semelhante um pouco à minha mãe, mas não é tanto. Só que é o seguinte, minha mãe não conversa com eles e acredito que nem conhece, a não ser de olhar. A diferença de ter uma pessoa semelhante com a outra é ficar ameaçando os outros, tentando matar e pronto para fugir. E minha mãe faz bolo, não faz cafetinagem com criancinhas. E a Dona Vera também. Dona Vera não faz bolo, mas também não faz cafetinagem com criancinhas e fica tentando matar os outros. Entendeu? Então, tem pessoas semelhantes lá, mas é uma covardia sem limites. Porque forjam tudo demais. Mas como ela falou que eu quero forjar, que eu puxei a faca pro Francisco, provavelmente, dando ligar pro Francisco, é muito grave. É muito grave. O que acontece é que é o seguinte, esse Francisco, ele ficava implicando comigo, desde que eu me mudei. Logo quando eu me mudei, já estava implicando comigo. Eu tava limpando o carro, aí ele encostou o carro ali perto do parque e ficou batendo, pá, pá, com o tapete. Dando um monte de estouro com o tapete. Mas o que esse cara tá com raiva de mim que eu tô limpando o carro? E batendo. Eu achava que é porque, por causa da vaga de garagem. Eu achava que é por causa disso. Por quê? Que eu peguei uma. Primeiro que quando eu comprei o apartamento, colocaram minha vaga lá no fundo. Depois, quando eu comprei o apartamento, é na vaga que eu tô. Mas aí modificaram antes de me mudar pra cá. Depois já falei sobre isso, sobre o problema da vaga de garagem, onde que depois da Lucimeire, eu peguei a plaquinha lá e coloquei na minha vaga, porque eu comprei ali e a moça, uma moça que ontem, inclusive, quando estava chegando na igreja, eu vi ela. Ela falou, trocaram sua vaga de garagem. Aí eu fui conversar com a Lucimeire, ela falou, essa aí é a administradora. Aí a administradora falou, não, ele tem razão, a vaga é dele, ele tá dando a entender que a vaga é minha. Aí eu peguei e coloquei de volta na vaga onde eu tô. Mas aí eu achei que o Francisco tava com raiva de mim por causa disso. Porque mal chegou e já tava arrumando confusão, mas tava me defendendo. Eu achava que ele. Mas não falou dele também, não. Ele ficou batendo tapete cheio de raiva. Só que esse Francisco implicava demais comigo. Era. Eu chegando do trabalho, quando o dia de descansar, era barulho, mexendo comigo quando descia as escadas. Ai, coisa feia, que não sei o quê. E essa Beatriz mexendo comigo também, com um monte de criancinhas, implicando. Até chegou uma vez, não sabe nem falar, não sabe nem falar, essa Beatriz. Aí eu olhei pela janela, um monte de criança aí embaixo, sabe nem falar, não sabe nem falar. Como você nem fala? Não sabe nem falar o que? Eu nem converso com ela, mas tava dando a entender que era pra mim. Nem converso com eles e mexia comigo desse jeito.
da Beatriz também. Aí, eu não conseguia dormir, porque é demais. Aí, pegava, batia com o pé, derrubava as coisas, e depois passava dando risada, entendeu? Provocando, esperando fazer parecer que eu que ia pra cima deles. Aí, até então, eu achava só implicância, eu tentava suportar. Porque tava difícil, porque a implicância era demais. Mas aí, cuspiram no meu carro, ficou um catarro lá. Um catarro lá, e essa mulher, te fez entender que foi ela. E apareceu a calota do meu carro quebrada. E colocaram uma casca de banana quando eu tava chegando no mercado com a minha esposa. Casca de banana, entendeu? E eles debochando, essa Maria Francisca tava debochando, como se fosse eles mesmo quebrar a calota. Aí falando que falava que não ia pagar, que não ia pagar. Aí eu cheguei no trabalho de noite, eu gritei, mas não vai, como é que não vai pagar? Quebrou a calota, eu gritando aqui, quebrou a calota, tem que pagar, que não sei o quê. Quebrou a calota. Aí ele pegou, do nada, em vez de falar que tá acontecendo, bater na porta, eu achei que ele ia falar, não, aconteceu isso, 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 e não, ele pegou o rolo e começou a bater na janela. Começou a bater na janela. E depois, essa, o Cimei ficou gritando na janela, por isso que eles querem fazer uma bagunça pra forjar outra coisa. Forjar criar outras coisas, entendeu? Quer fazer uma bagunça pra fingir que tava acontecendo outra coisa. Ele gritando na janela. Aí eu achei que tava resolvido, que ia ficar por ali mesmo. Aí, chegou no dia seguinte, eu descendo as escadas. O Francisco tava na porta dessa Lucimeira ali, parado. A Lucimeira não tava. Acho que quem tava ali é a Caessa, é mais uma pessoa que parecia que era a nora da Maria, que parece muito Cariane. E tava a Maria e a Lucimeira lá no apartamento da Maria. Só, aí ele foi descendo a escada arrombado, pau no cu. Aí eu só falei, é você. Aí ele abriu a bolsa dele, abriu a bolsa, pegou a faca e botou no meu pescoço. Fala agora, não sei o que, fala alguma coisa aí, fala alguma coisa aí, fala. Do nada, eu falei, mas como ele precisa botar a faca no pescoço? Aí essa cabeça começou a gritar, abriu a porta dela, vem, como se tivesse vindo alguma criança, não tinha ninguém. E eu fiquei sem reação. Aí essa Lucimeire viu que eu fiquei sem reação. Aí, depois que eu vi que não ia fazer nada, Francisco, o que você tá fazendo da sua vida? Francisco, como se, nossa, tá dando razão pra ele ainda. O que você tá, não perde, você tá fazendo da sua vida? Depois viu que eu não ia ter reação. Aí esse Francisco, depois o Francisco desceu, fui pra rua. E eu entrando no carro, dessa Lucimire, quando tava entrando no carro, ela abriu a janela, eu não aguento mais, não aguento mais. Por que eu não fiz boletim de ocorrência? Porque é o seguinte, é uma panela. Eu tava achando que como é que eu faço sozinho? Ninguém ia tava implicando comigo por causa de barulho. E não tava dando nada. Inclusive, essa Lucimeiro colocou lá na. Esqueci o negócio. Onde coloca as cartas, os cartazes ali. Colocou o seguinte: para poder reclamar de barulho, tem que ter duas pessoas concordando. Uma só não adianta. Tem que ter duas pessoas concordando para poder reclamar de barulho, essas coisas. Tem que ter duas pessoas. Eu não tirei foto, na época eu nem sabia o que estava acontecendo. Tem que ter duas pessoas para reclamar de barulho. Imagina falar que colocaram a faca no meu pescoço. Eu achava que eu estava sozinho, ninguém ia dar razão. Aí que ia implicar comigo mesmo. Mas implicar demais. Implicando, mas até então, depois que colocou a faca no meu pescoço, aí eu vi que o negócio era pesado. Mas mesmo assim, eu achei que era só evitar eles. Aí eu chegando de noite, no mesmo dia, chegando de noite, coloquei o carro ali, ficou uma pessoa lá do lado de fora. Acredito que fingiram que outra coisa. Enquanto eu tava colocando o carro na garagem, o portão fechado, ele ficou ali lá de fora. Aí falou comigo, você sabe onde fica não sei o que, alguma coisa, perguntou, aí eu falei, não estou sabendo de nada não estou sabendo, não sei onde fica não. Um motoqueiro, para fingir que era algum policial me dando bronca ou querendo falar comigo e eu ameaçando eles. Hoje eu tô percebendo que é isso. Aí eu tava subindo as escadas, parece que eu não lembro se eu vi, eu acho que foi ou embaixo ou escada do Salão Cimeiro. Filho da puta! Tava forjando outra coisa. E de repente, parecia que esse Francisco estava me escutando, sabia tudo o que acontecia dentro do meu apartamento. Eu achava que eles não tinham o que fazer. Enquanto eu me matava a trabalhar, eles ficavam mexendo comigo, eu achava que era um bando de vagabundo mesmo.
Inclusive, a mulher do quinto andar lá também tava falando, o cara se mata a trabalhar. Não falou diretamente, ficava mexendo com ele. É uma mulher do quinto andar lá, esse Juliano, que era o Tico, todo mundo fingia que me dando razão. Então eu achava que uma hora eles iam me defender. Mas eu não conversava com ele, mas fingi, não para de mexer com ele, falando em relação a esse Francisco. Só que ele parecia que tava com escuta. Com escuta. Mas, cara, o que esse cara tem a ver comigo? Aí eu começava a achar que esse cara era nazista. Porque eu nem conversava com ele. Como é que implicava tanto comigo? Eu achava que esse cara era nazista. Até falava nazista, nazista, mas não falava diretamente pra ele, eu falava aqui da janela. Eu achava que esse cara era nazista. Inclusive, também eu quero saber que esse cara tanto implica comigo. Comprei uma escuta para poder aqui no Mercado Livre, uma escuta. Mas eu quero saber o que esse cara, pra poder ver como é que é bom ficar escutando os outros. Mas como é que eu achava que ele escutava? Sabe porque ele tá tirando com a minha cara, não tinha o que fazer e ficava mexendo o saco. Daí eu peguei e comprei acho que fiquei uma semana. Falei, não vou perder tempo com isso não. Eu peguei e vendi no Mercado Livre. Uma escuta. Mas por quê? Porque fica escutando o que esses caras estão implicando comigo. Eu queria saber o que estava acontecendo para depois pegar e denunciar. Mas eu acho que eu fiquei uma semana, eu achei que ia perder tempo, não tinha tempo para isso também. Então, eles estão se aproveitando que eu estava sozinho com a esposa aqui no prédio para ir forjando cenários desse jeito. Para ir forjando cenários desse jeito, entendeu? Não é que eu vou puxar a faca e ninguém ia fazer nada. Você acha que não ia fazer nada? Olha o que estão querendo. Você acha que não ia fazer nada? Mas é um pretexto para justificar esse bando de. Eu tô ameaçando todo mundo, que é muito grave. Entendeu? Então, realmente, é muito grave mesmo. Que a pessoa quebrar a calota do carro e ainda ficar de boa. Alguém ia perder a cabeça? Ficar revoltado? Quebrou a calota do carro e em vez de falar pagar, fica falando, não vai pagar não, vai ficar dando risada. Entendeu? E vai fingir que não tá acontecendo nada? Pelo amor de Deus. Agora, da faca. E passado isso. Ah, outra coisa que eu esqueci de comentar. Quando eu cheguei também de noite, fora esse cara que tá lá de fora, acho que ele fingindo que era policial que tava ameaçando ele, eu escutei um barulho, parece que tava batendo na almofada, alguma coisa assim, do apartamento desse Francisco com essa mulher batendo. Puxou a faca comigo e ainda tá tirando com a minha cara. Ficou pá, 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 pá. Eu chegando de noite no trabalho, ficou batendo assim, batendo com a almofada. Mas puxou a faca pra mim e ainda tá tirando com a minha cara. Aí que eu fiquei revoltado mesmo. Por que esse cara é nazista? Pode ser nazista. Pensei que ia feliz de cabeça quente. Quem disse? Ainda ficou batendo a faca. Ou batendo na almofada. Aí teve um dia que ficou derrubando coisa demais. Já tinha puxado a faca no pescoço, ficou derrubando coisa, zombando. Eu falei, mas que é isso? Esse cara vai acabar matando. Tanta implicância. Eu achava que era implicância, entendeu? Aí eu colocava umas músicas do Racionais bem alto, pra ver se esse cara ficava comigo. Eu até falei uma vez, quando me sequestraram na garagem por mais de uma hora, vocês fazem isso porque eu tô sozinho, né? Vocês fazem isso porque eu tô sozinho. Aí eu botei a música do Racionais bem alto, pra ver se. Eu achava que eles não me conheciam, né? Pra poder ver se eles ficavam com medo e paravam de implicar comigo. Entendeu? Só que não implicava, mas só que tava cada vez pior. Tava começando a mexer com a minha esposa, colocando casca de banana. Então tá cada vez pior. Tá cada vez pior. E, só que quando puxou a faca no meu pescoço, continuou mexendo comigo. Aí acontece que é o seguinte, esse Francisco era o clone desse Francisco, uma pessoa que mexeu comigo, aí foi lá pro fundo, lá, ficou lá, e ficou batendo com as ferramentas lá. Só que aí, como dessa vez eu vou fazer pior, dando a entender isso. Aí eu falei, não, eu vou ter que falar com esse cara. Eu vou ter que falar com esse cara. Aí eu peguei, na época já estavam zombando. Falei, se esse cara puxar a faca de mim, eu vou puxar a faca pra ele também. Aí eu peguei a faca da cozinha, escondi aqui na roupa, escondi a faca da cozinha na roupa, eu vou conversar com ele. Porque não é possível, esse cara tá implicando comigo sozinho. Aí eu fui descendo as escadas, e falei, por que você tá implicando comigo? Sei, não tem nada não. Se for por causa de barulho, é só não fazer barulho. Eu nem conheço você, eu quero paz aqui no prédio. Aí ele todo finge que tava nervoso. Aí veio uma mulher
com a cabeça de microfone assim, parece um microfone, ficou olhando pra mim e pra ele, conversando, enquanto esse Francisco estava lá. Não, Francisco, uma pessoa que é o clone dele, é diferente, tá cheio de tatuagem e não era ele. Mas era muito parecido. Eu tava lá, e essa Lucimeire pegou o carro, ó, saiu. E eu pensando que o cara ia ficar arrependido que ele tava indo lá conversar. Não, aí que ele ficou provocando mesmo, tá bom, isso não, tá bom, e pá, batia com as ferramentas, me provocando. Eu achei que ele ia puxar a faca pra mim de novo, só que dessa vez também ia puxar pra ele. Mas no sentido que, lógico, se um cara tá mexendo comigo sem parar, eu sozinho aqui, eu tenho que mostrar coragem também. Eu achava que aí ele ia parar de mexer comigo. Mas ele tava só que eu pensava que era o Francisco, era outra pessoa se passando por ele. Inclusive, talvez seja isso que essa cabeça, recentemente, eu parei com o carro ali pra gravar vídeo, ela pôs a mão no bolso assim, você vê que ele sabe o que ia acontecer, querendo gritar. Ele sabe. Como é que sabia que eu tava com a faca na calça? Como é que sabiam? Porque provavelmente o judiciário contou pra eles, forjaram tudo, entendeu? E quando me sequestraram na garagem, eu falei isso daí. E não tava escondendo. Eu falei, ó, se puxar a faca, vou ameaçar ele também. Eu falei na frente dos mercenários lá. Eu falei isso daí também. Mas pra poder mostrar coragem, pra ver se parava de brigar comigo. Entendeu? Então forjam outra coisa. E ele pegou, depois eu subi, só que provavelmente foi que outra pessoa se passando por ele, essa Lucimeira, ó, saiu correndo. Ai, não aguento mais esses dois aí, não. Eu lembro que ela falou isso antes de sair, não aguento mais esses dois, como se eu estivesse mexendo com eles também, com ele. Eu tava só me defendendo. Eu lembrei disso agora, antes de sair. Ela falou que não aguentava mais a gente. Como se os dois, como os dois? Olha o que eu tô fazendo, tô dentro do apartamento, estão mexendo comigo. Por isso que é importante estar aqui e mostrar tudo o que tá acontecendo. Entendeu? É muito importante. Então, realmente isso é muito grave em relação ao que está acontecendo aqui no prédio. Colocaram outra pessoa se passando por ele para poder. Inclusive, eu lembro que estava até pensando, realmente estava pensando em comprar uma taser para fingir que eu estava armado, para ver se ele parava de brigar comigo, entendeu? Para fingir que eu estava armado, tava pensando em comprar uma taser para poder ver se ele parava de mexer comigo. Na época eu tava sozinho, porque, peraí, coloca a faca no pescoço fica mexendo com os outros, do nada, põe a faca no pescoço dos outros. Não parava eu achava que ele tava ficando cada vez pior. Por quê? Porque eu acho que ele achava que ele viu que eu tava sozinho, que era nazista. Eu comecei só que esse que era o interesse deles, eles queriam mesmo isso, que eu comprasse uma arma para poder forjar outro cenário. Mas comprar arma onde também, né? No Paraguai, né? Tava pensando, eu vou comprar uma arma para me defender na época. Eu tava pensando mesmo, que eu tava sozinho comprando no Paraguai. Mas não pra me defender se ele estivesse me ameaçando pra ver se ele ficava com medo de mexer comigo. Entendeu? Porque naquela época eu nem sabia o que estava acontecendo. E não é só que ele tava mexendo comigo, essa Lucimeira fingia que tava revoltada, dando razão. E aí tava lá essa Giovana, ia lá conversar com ele, Francisco, não sei o que, entrava na. Dai! Essa Lucimeira, dai! Aí o fim do mundo, né? O cara tá tentando matar pra esse. Aí eu ligava o liquidificador, mas não pode ligar o liquidificador essas horas. É daí que tá fazendo barulho, não pode arrastar a cama essas horas. Aí esse Francisco, 2, 3 horas da manhã, batia o pé, derrubava, ficava batendo com o pé. Aí ela fingia que tá sabendo de nada. E aí depois ia lá conversar com ele, e comigo, entendeu? Como é que forja os outros cenários? Eu ficava revoltado. Mas no máximo que eu ia fazer era pra poder me defender. No sentido que tem que defender mesmo, tem que se defender, porque você ia forjando tudo, tirando a cara. Então eles sabiam que eu não tinha ninguém aqui, fora minha esposa, eu não tinha ninguém. Sabe? Ia ficar, Maria, que testemunha pra mim sobre a implicância, não ia, sabia? Então eu falava, tem que ter pelo menos 2 pessoas, uma só pra reclamar de barulho não adianta. Tá tirando com a cara dos outros. Inclusive, quando eu tava na rua trabalhando, eu recebi no WhatsApp uma mensagem. Eu pensava que era essa Giovana. A gente tá cansado de vocês dois ficarem brigando aqui do prédio. Ele vai se mudar. Aí botou mandou uma imagem do Naruto, que eu vendia mercado vendia brinquedos no Mercado Livre. Só que eu acho que ia forjar outra coisa. Mandou uma foto do Naruto. Aí falou, ele vai se mudar. A gente quer paz aqui no prédio, mas tava se preparando para me ameaçar. Eu pensava que essa é a Giovana, mas não falou o nome dela. A gente quer paz. Só. Aí falou assim, domingo vai ter reunião de prédio. Você vai lá e vai pegar e vai falar não sei o quê.
não lembro que vai falar isso. Aí eu falei, aí eu peguei, já vi que ela queria ameaçar o quê? Não, eu tô sossegado, eu quero ficar no meu canto, eu quero paz aqui, eu quero paz. Eu não quero implicância com ninguém. A pessoa colocou uma foto do Naruto, começou a falar que é paz no prédio. Aí eu achava que era polícia, alguma coisa assim, ameaçando. E tava falando que queria falar como é que eu ia me comportar domingo na reunião. Que ia ter reunião aqui, daqui queria falar como é que eu ia me comportar na reunião. Aí eu vi que tava sendo ameaçado, mas eu achava que depois começou não, tá de boa, a gente quer paz aqui no prédio, que viu que eu não ia. Eu falei, não tem problema não, eu quero ficar no meu canto. Aí eu peguei, apaguei o contato do WhatsApp e sumiu. Entendeu? Porque até então eu achava que era implicância, porque já estava implicando comigo sem fazer nada. Imagina se eu começasse a assim denunciar, só eu e minha esposa sozinho. Tinha, entendeu? Não conversava com ninguém aqui. A não ser que o Tico falava de Uber, mas ele ficou pouco tempo aqui. Esse Tico, o Juliano, falava de Uber. O marido da Silvana, que é ex-marido da Gilberto, apareceu pouco tempo depois, no meio, depois tava tudo. Tava um negócio assim, já tava implicância demais, ele apareceu aí e começou a trabalhar de Uber. Então, eu falava, essa mulher implica demais com você, né? Em relação a Lucimeire. Essa implica demais com você, essa mulher. Mas hoje, já percebo que o negócio é muito mais pesado. É muito mais pesado, entendeu? É um pretexto porque três pessoas se passando por uma se passando pela outra. Um monte de mercenários, eles querem fingir que eu tô ameaçando eles. Que eu puxou a faca pra eles. É por isso que quer matar os outros sem estar fazendo nada. É muito grave isso daí, de querer forjar que eu puxo. Eles querem fazer uma bagunça, entendeu? Por isso que fica gritando na janela, abre qualquer coisinha, abre a janela, vai atrás, se quer quebrar carro, põe sofá, porque quer esperar o tempo passar pra forjar outra coisa, no meio da bagunça aí forja. Olha, ele ameaçou com arma, botou a faca no pescoço de uma, mostrou uma arma pra outro. Eles querem fazer uma bagunça pra poder matar e forjar. Por isso que não tá fazendo nada, de repente quer quebrar carro, quer quebrar, quebrou a própria janela, bate com o rolo, quer fazer uma bagunça para no meio da bagunça forjar outra coisa e justificar para fazer parecer que eu que tô ameaçando eles e eu que tô trazendo crianças da rua. Isso é muito grave, essa é a grande verdade.